esse movimento de queda do Bitcoin foi o único movimento nesses últimos anos que a gente teve que eu não consegui identificar um negócio chamado de clímax. Clímax é um movimento extremo de pânico ou de euforia, onde você estabelece uma base, estabelece um fundo. Eu ainda não identifiquei, pode ter formado, pode, mas eu ainda não identifiquei esse movimento que seria o qual eu gostaria de comprar cripto assim, aquele movimento do all-in. Bitcoin já chegou ao fundo e daqui para frente só teremos altas ou não? Vamos ter mais quedas pela frente. Para responder a essa e várias outras perguntas, eu vou conversar hoje com o Diego Velasquez, um dos maiores traders de criptomoedas do Brasil. Vou perguntar para o Diego qual que é a visão dele sobre o momento atual, economia americana, bolsas, recessão e muito mais. É a nossa série especial Bitcoin. Chegamos ao fundo? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Bernardo Pascovitch, criador do canal. Aqui a gente fala sobre investimentos, criptomoedas, finanças e muito mais. Se você está chegando agora, saiba que eu tenho um grupo gratuito no Telegram. É o grupo que mais cresce no Brasil sobre Bitcoin e criptomoedas. Totalmente gratuito, eu envio minhas análises diárias lá para você receber, entender e investir cada vez melhor em criptomoedas. É o primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica, entra no grupo e agora vamos para o papo com o Diego. Com vocês agora, Diego Velasquez, Vela Trader. E aí, Diego, tudo bem? Fala pessoal, beleza? Tudo bem? E aí, galera? Tudo bom, obrigado aí pelo teu tempo, obrigado pelo papo aqui no canal. Vamos embora, vamos ver uma análise aí desse mundão cripto. Cara, para começar já, então, aquela pergunta que todo mundo quer saber, que ninguém tem a resposta, mas todo mundo quer saber. Bitcoin chegou ou não chegou ao fundo, hein? O que você está vendo, o que você está entendendo do mercado, como que está a sua visão? Bom, olhando para o mundo cripto hoje, acho que a gente tem que olhar muito para o cenário internacional, né? A correlação das criptomoedas hoje tá mais atrelada do que nunca ao mercado tradicional. Então, esse movimento de queda do Bitcoin foi o único movimento nesses últimos anos que a gente teve que eu não consegui identificar um negócio chamado de clímax. Clímax é um movimento extremo de pânico ou de euforia, onde você estabelece uma base, estabelece um fundo. Portanto, nesse movimento de queda que o Bitcoin vem tendo ao longo desses meses, eu ainda não consegui identificar esse clímax. Pode ser formado um fundo sem clímax? Pode, só que o procedimento, o processo de estabelecer essa base, eu quero até compartilhar um gráfico com vocês aqui, o procedimento de você estabelecer essa base sem esse clímax é muito mais prolongado do que você dar aquele grande flush, né? Aquela queda que a gente viu em 2018, que o Bitcoin perdeu o suporte de $6.000, foi para 3 assim muito rápido, e aí você gerou aquele pânico, gerou aquele movimento de clímax que a gente chama no mercado. No coronavírus, quando a gente saiu de 10 para 3.800, gerou esse movimento de clímax. No ano passado, quando a gente saiu de 60 para 30, a gente gerou esse movimento de clímax, que isso ajuda aos investidores identificarem esse clímax, porque estabelece uma base e todo mundo vem aportando. Nesse movimento de queda do Bitcoin, a gente vai vindo muito caindo, muito levinho, sem um clímax ainda, e o que faz as pessoas ficarem sempre esperando e aguardando em será que a gente vai ter mais uma movimentação de baixa? Não fica tão nítido para os investidores, e aí o preço, se for criar essa base sem esse clímax, ele tende a subir mais devagarzinho. Então, eu ainda não identifiquei, pode ter formado, pode, mas eu ainda não identifiquei esse movimento que seria o qual eu gostaria de comprar cripto assim, aquele movimento do all-in. De botar tudo para dentro, né? De vai tudo, vamos lá. Cara, você comentou comigo aqui antes da gente começar que você investe desde 2008, né, no mercado tradicional e mercado cripto desde 2014, né? Eu comecei em 2008 no mercado tradicional, depois da crise lá, a gente teve uma grande crise em 2008, e aí alguns amigos me alertaram pela possibilidade de você lucrar diante de uma pós-crise, né? As maiores fortunas dos Estados Unidos foram feitas depois da crise de 29. Então, eles me alertaram sobre essa possibilidade de ganhar dinheiro no mercado depois da crise de 2008. Eu entrei no mercado tradicional e aí, em 2014, quando eu tive o primeiro contato com as criptomoedas, eu falei, caramba, isso aqui é o futuro, eu vou sair fora do mercado tradicional. Nunca mais operei mercado tradicional, assim. Desde então, 24 horas por dia somente cripto. Legal. Eu te perguntei isso porque se você começou em 2014, então, pô, você pegou o fundo de 2015, né? Foi aquela queda de 80 e tantos por cento para 2015, pegou o fundo de 2018, que foi também aquela queda de 80%, pegou o fundo de 2020, coronavírus, e agora 2022. E aí eu queria te perguntar, você queria mostrar um gráfico, só antes disso,
Cara, nos outros fundos, ou nos fundos passados, eu brinco sempre que o Bitcoin, ele é meio, é uma criança mimada, né? Por quê? Sim. Porque, pô, o Bitcoin nunca levou um tapa na cabeça, nunca teve uma crise financeira global, nunca teve uma recessão, nunca tinha convivido com inflação em alta, com juro em alta. Então, é uma criança mimada, só teve pirulito e doce a vida inteira e nunca levou nada na cabeça, nunca levou uma bronca na cabeça. E aí a gente tem aquela galera que fala, puta, média de 200 semanas, RSI não sei o que, XYZ, que foram os fundos dos últimos ciclos, desde 2011, 12, beleza? Mas, de novo, num cenário em que não tinha nada disso, né? De economia colapsando, coronavírus, guerra na Ucrânia, ponte explodindo na Crimeia. Como que você vê tudo isso? Enfim, você mencionou no começo aqui da nossa conversa essa grande correlação com os mercados internacionais. Mas você acha que a situação hoje está mais arriscada do que foi lá em 2018, 2015, 2020? Ou não necessariamente? Como que você enxerga tudo isso? Na verdade, eu vejo o mundo cripto hoje muito mais sustentável do que 2015 e 2018. Assim, lá atrás, né, quando você estava no Bitcoin, aí chegava o CEO de um banco, por exemplo, o Jamie Dimon, que é CEO do JP Morgan, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, e aí ele falava, soltava uma notícia de que qualquer pessoa que estivesse operando criptomoedas no meu banco ia ser demitido porque criptomoedas é uma bolha. Isso em pleno 2017. Isso fez o preço do Bitcoin, eu lembro desse dia, fez o preço do Bitcoin sair de 5 para 3 mil no mesmo momento, em questão de 15 horas, ele derrubou o preço em 50%, 60% só porque soltou uma notícia no jornal. A gente não está vendo queda de 50%, 60% por uma notícia no jornal. Então, o mundo cripto hoje está muito mais consolidado do que ele era antigamente. Antigamente, eu ficava com medo. Eu ficava com medo de, caramba, será que isso aqui vai acabar? Porque eram movimentos muito bruscos que eu, operando no mercado tradicional, eu nunca tinha experienciado isso. Agora você vai começando a ficar mais confortável com esse tipo de movimento. E quando a gente fala de. Quando a gente para e pensa inflação, guerra, mercados derretendo, o Bitcoin foi criado para ser o oposto disso tudo. Ele só está correlacionado com o mercado porque ainda é um ativo muito pequeno. As pessoas que estão operando no mercado tradicional são as mesmas que estão operando no Bitcoin. Os robôs que operam na Nasdaq são os mesmos que estão operando no Bitcoin. Então a gente tem uma correlação muito grande do Bitcoin com o mercado internacional. Só que, na verdade, era para a gente ter uma correlação totalmente oposta. O Bitcoin não foi feito para sofrer. O Bitcoin é um ativo que não tem inflação. Por que ele vai sofrer com uma moeda que tem inflação? Os juros sobe, a inflação sobe e o Bitcoin sofre também. É algo que não faz muito sentido, que conforme o passar do tempo a gente vai perder essa correlação, mas hoje está totalmente interligado ao mercado internacional. Eu não vejo isso como um pânico, um motivo de agora o Bitcoin vai acabar, ou agora o Bitcoin vai cair para baixo de 10 mil dólares. Eu acho improvável isso acontecer. Eu acho que antes disso acontecer, se gerar uma catástrofe, um clímax mundial, eu acho que é aquele movimento que a gente vai quebrar a correlação e falar, opa, agora o Bitcoin vai seguir o seu caminho sozinho, vai sair de casa, a criança mimada vai sair de casa e vai ter o seu trilho. Então, são coisas que eu observo no mundo cripto. Legal, legal. Você queria mostrar um gráfico aí? Vou compartilhar aqui a tela com vocês e aí eu mostro um gráfico aqui. Ó. Olha só, se eu botar aqui no tempo gráfico semanal, em log, olha só os movimentos cíclicos do Bitcoin. A gente sempre tem movimentações de alta e aí a gente corrige essas movimentações de altas com correções. Então, dá para reparar muito simples, olha, movimentação de alta, fundo, movimentação de alta, fundo. Movimentação de alta, fundo, movimentação de alta. A probabilidade da gente encontrar uma base de preço aqui é muito grande. Se você sempre que a gente vê esses bear markets, né, na verdade não, eu não vejo ele como bear market, eu vejo um tempo gráfico maior, por exemplo, tempo gráfico de 3 meses, buscando para uma base de preço. Se eu botar no tempo gráfico de 3 meses do Bitcoin, olha só, um fundo, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. A tendência, para mim, está muito nítida aqui de topos e fundos ascendentes. A tendência aqui, para mim, ainda é de alta nessa movimentação de preço. A partir do momento que eu perder essa tendência principal, aí eu falo, caramba, o Bitcoin vai dar uma, Aí o bicho vai dar uma pegar. derretida, aí o bicho vai pegar. Posso ter mais movimentações de queda? Claro, com certeza, o mundo cripto é extremamente volátil, só que
Eu não me assusto mais com essas movimentações de quedas que a gente tem ao longo do caminho, porque são, na verdade, as melhores oportunidades que a gente tem para lucrar, né? Se você comprar nas bases de preço, aí, Sim. quantidade percentual, comprar na base de preço, a quantidade percentual que você tende a lucrar. É muito mais lucrativo você comprar numa base de preço e esperar o ativo valorizar do que você ficar comprando topos históricos do mundo cripto. Então, Que é o que todo mundo faz, é, né? todo mundo faz, cara. Todo mundo Ah, compra. Você acha que as pessoas compram quando o ativo tá aqui ou quando o ativo tá aqui? Todo mundo pois compra é. aqui, ó. Compra aqui, fica com medo, vende aqui e perde a movimentação de alta ainda. Total, total. E aí, dentro desse gráfico aí, você tem alguma, assim, você tem algum alvo ou alguma ideia, um palpite, né? Futurologia total, bola de cristal, mas se fosse para falar, puta, acredito que o fundo seja em 10, 5, 8, 14, você tem alguma visão sobre, ou sei lá, 17, já passou, já foi feito o fundo do Bitcoin, você tem A alguma minha visão sobre visão é isso? que se a gente não tenha formado ainda esse fundo, eu acho muito provável que a gente chegue lá em 14, 15 com uma certa facilidade. Então, a gente tem uma base de suporte muito. Assim, quando você é trader, eu sempre falo para os meus alunos: você não precisa ficar adivinhando o preço. Adivinhar preço é a pior coisa que você pode Sim, fazer e não serve para nada. Adivinhar preço. sim, Chutou o preço, serve para nada. Se eu falar um número aqui, eu não vou comprar nesse número que eu falei, porque eu preciso de dados técnicos para me mostrar que, poxa, esse aqui é um momento bom de compra ou não. Mas sim. se a gente não estiver formado em 17.600, eu vou. Deixa eu até compartilhar novamente aqui, que aí fica mais fácil. Se a gente voltando aqui, ó, a gente tem alguns padrões acontecendo. Tinha até as linhas desenhadas aqui, deixa eu apagar tudo. A gente tem um padrão que vai romper em breve. E esse padrão, ele tende. Ó, ele pega daqui. Olha só como a gente está apertando. Ele fica muito nítido. Aquele triangulão, né? É um triângulozão. Ele fica muito nítido quando você desenha ele aqui. Se a gente não romper isso aqui para baixo, ó, tá muito nítido. A gente tem mais uma semana aí para a gente ter uma explosão de volatilidade. Na quinta-feira sai números da CPI e aí a gente vai ter mais volatilidade ainda no mercado internacional. Então, se a gente perder esse fundo de 2022, provavelmente a gente vai ter novas mínimas aí para casa de 15, 14. Só que as coisas vão começar a ficar tão extremas que os RSIs, que é o nosso índice de pânico, vai começar a ficar extremo e o que começa a gerar uma base de sustentação de preço. Então, aqui para baixo tem muita gente querendo comprar. Eu gostaria muito de comprar aqui embaixo. Gostaria muito de comprar aqui embaixo. Mas caso Uhum. a gente venha a romper isso aqui para cima, eu não vou ficar esperando a gente chegar aqui embaixo para comprar. Eu vou pegar esses movimentos de alta aqui e tentar adicionar posições depois do rompimento, esperando que 2022 já tenha formado um fundo aqui em 17.600. Então, é muito de acordo com estratégia que você vai utilizar para comprar as suas criptos. É, se a gente romper para cima, eu não vou ficar esperando lá embaixo. Tô aqui embaixo esperando e viro aquele cara que sempre tá esperando, esperando, esperando e Sim, nunca sim, compra, né? sim. Acho que Ah, muitas pessoas aqui esperam, esperam, esperam. Vendeu lá em cima, pô, acertou o topo, vendeu. Quando cair, eu compro. Fica sempre esperando cair, cair, nunca. cair, não É, compra e depois o ativo ah, sobe e perdeu. é o cara lá de 2018 esperando os $1.000 até hoje, né? Que bateu 3 mil. E tinha gente em 2018 esperando US$ 1.000, hein? Como Pois tinha gente. é. Muita gente, né? Muita gente. E, cara, voltando um pouquinho para Estados Unidos, o S&P caiu 25%, mais ou menos, né? Chegou a bater 24%. Bitcoin afundou 75%. Claro que, beleza, tem a correlação, não é uma relação, não é uma regra de 3, né? Não é porque caiu 25% em Bitcoin vai cair mais 75%, mas tem muita gente aí também falando que o S&P poderia ou teria espaço para cair muito mais. Eu até dei uma olhada nas últimas recessões, excluindo o coronavírus, né, que não foi recessão, mas 2008, 2000, década de 80, década de 70, o S&P sempre caiu 50, 55, 60%. Se esse bichão cair, né, 50%, 60%, você não acha que o Bitcoin perde aí os $10.000? De novo, já entendi, achei legal você mencionar que enfim, ficar acertando o preço não é importante. Tem uma Mas comparação que você faz, que aqui é o BTC, o USDT, contra a Nasdaq sem o USD, que é Nasdaq e o S&P é basicamente a mesma movimentação de preço. sim. De preço. E aí, quando você bota aqui, ó, você consegue comparar a força do movimento do Bitcoin contra
o mercado internacional. Então, se aqui nesse movimento de queda, significa o quê? Significa que o mercado internacional caindo, mas o Bitcoin está caindo mais do que o mercado internacional, porque o BTC está perdendo força contra a Nasdaq. Só que o mais interessante é que se a gente começar a reverter esse movimento aqui, se a gente começar a reverter esse movimento aqui, significa que mesmo que Nasdaq caia, o Bitcoin pode, se isso aqui subir, mesmo que o Nasdaq caia, o Bitcoin pode ficar parado ou tendo algum tipo de valorização. Então, quando a gente quer usar essa correlação do Bitcoin contra o mercado internacional, a gente tem que comparar o BTC ou SDT, que é o Bitcoin, contra Nasdaq, porque é a movimentação de preço de capital saindo do mercado tradicional para o Bitcoin e capital saindo do Bitcoin para o mercado internacional. Sim. Então, para a gente ver, se Nasdaq cair 25%, o Bitcoin vai cair 50%? Não necessariamente. Se isso aqui subir, Claro. o Bitcoin pode ficar parado e Nasdaq caindo. Então, esse é o gráfico principal que a gente tem que observar, e esse é um gráfico que está invertendo as tendências, né? A gente está tentando inverter a tendência aqui, o que não acontece há um certo tempo. Então, de olho nisso aqui para a gente saber se vai funcionar ou não. Então, chama-se BTC USDT barra NAS sem USD. Legal. Então compara se o dinheiro está indo mais também para o Bitcoin, né? Ou mais para... Compara-se, o mercado tradicional está caindo, as pessoas estão saindo do mercado tradicional para o Bitcoin ou estão permanecendo no mercado tradicional? Legal. E altcoins, você acha que é um momento interessante para procurar alguma, para ter uma exposição mais de longo prazo? Ou primeiro é melhor deixar o Bitcoin se decidir, deixar até as bolsas americanas se decidirem, para depois ter uma exposição maior em altcoin? Como que você está vendo? Quando eu vou comprar altcoin, eu olho muito para a dominância do Bitcoin, né? E tem algumas coisas acontecendo. Eu gosto de mostrar tudo com gráfico, vou voltar É aqui no mais gráfico. fácil, né? Isso aqui é a dominância do Bitcoin, né? A dominância do Bitcoin significa o quê? Significa que quando a dominância está caindo, as altcoins estão dominando o mercado mais que o Bitcoin. Quando a dominância está subindo, o Bitcoin está chamando mais atenção do que as altcoins. E eu Sim. vejo aqui, olha só, uma linha zona de grande suporte e uma região de acumulação muito forte aqui. E o mais interessante é a gente está nas mínimas da região de acumulação, ou seja, Bitcoin tem mais espaço para crescer do que as altcoins nessa movimentação de preço. Claro que sempre vai ter uma ou outra altcoin que vai se destacar dentro desse tipo de cenário, e uma das moedas que eu acho que pode se destacar é XRP, porque, Uhum. Diego, você gosta de XRP? Não gosto de XRP, nunca comprei XRP, mas recentemente a gente viu aí a briga da SEC, né, que é a CVM dos Estados Unidos, contra a Sim. Ripple, que é a empresa emissora da XRP, e parece que a XRP está ganhando esse processo contra a SEC, e a XRP ficou muito amarrada durante os últimos 2, 3 anos devido a esse processo. Então, na hora que se libertar, pode ser algo que vá se destacar um pouco mais do que o Bitcoin. E aí eu sempre comparo, Diego, como é que eu sei qual a moeda que está valorizando mais do que o Bitcoin? Eu venho, por exemplo, XRP BTC. Eu vejo a comparação da moeda contra o Bitcoin e vejo se ela está numa tendência de alta ou não. Olha como o XRP contra Bitcoin começou a ter algum tipo de valorização e uma movimentação de alta saindo das mínimas. Aqui todo mundo Sim. desacreditou em XRP, processo rolando, ninguém mexeu mais e agora a gente está começando uma possível reversão. Ou seja, moedas que estão mais fortes no par BTC significam que elas vão ter mais valorização em dólar do que o Bitcoin, caso o mercado vire para cima. Ao mesmo tempo que se você pegar a ADA, olha como o ADA está extremamente mais fraco do que o Bitcoin nessa Sim. movimentação de preço. Ou seja, moedas mais fracas caem mais quando o Bitcoin cai e moedas mais fortes sobem mais quando o Bitcoin sobe. Então, é basicamente buscar de uma a uma para ver se BNB, BTC, BNB BTC está em uma grande movimentação de alta contra o Bitcoin. BNB está mais Sim. forte do que o Bitcoin nos últimos meses, né? Tá desvalorizando menos e se valorizar, ela valoriza mais. Então, eu sempre busco aí no par contra o Bitcoin para saber o momento de mercado de cada uma e não é, eu não classifico mais altcoins como um todos porque já tem uma grande, em 2017 era ou altcoin subia ou altcoin caía, era tudo junto. Sim. Hoje já tem altcoin subindo, altcoin caindo, altcoin lateralizada, altcoin que não se mexe, tem Tem várias pra tudo, né? várias tem para tudo, então você tem que buscar cada uma, ir por uma em uma e não usar, não uso mais o termo altcoin vai subir, não, Ah. essa classe aqui desse tipo de altcoin pode subir. Altcoin que valia bilhões de dólares em 2 semanas vira pó, né? Que nem a gente viu em Do 2022. nada. Do nada. Então tem para tudo.
Cara, super obrigado aí pelo papo, acho que foi bem legal para o pessoal conhecer sua visão, entender o que você está enxergando para o mercado. Como que a galera pode te acompanhar e te encontrar? Bom, no YouTube, Vela Trader e no Instagram, Diego Velasquez. E lá a gente tem conteúdo sobre trade, só sobre movimentação e volatilidade. Legal. Então, cara, obrigado por ter participado mais uma vez, valeu pelo teu tempo e até a próxima. Valeu, Bernardo. Valeu, pessoal. Grande abraço. Valeu, abraço. Valeu. E aí, de tudo que o Diego mencionou aqui, do que você mais gostou, o que fez mais sentido? Comenta aqui embaixo. Comenta também qual outro convidado você quer ver aqui na nossa série Bitcoin Chegamos ao Fundo? Quem que você quer ver entrevistado nesse canal? Se você quiser usar a corretora que eu estou usando, a melhor e mais barata em taxas das corretoras do mundo, abra sua conta na Bybit. É o segundo link aqui embaixo na descrição. Tenho usado a Bybit porque está com taxa zero, inclusive para o mercado à vista, para o mercado spot até o final agora do ano, até dezembro. E você tem também as taxas mais baratas do mundo para o mercado futuro. Então abra sua conta na Bybit, segundo link aqui embaixo na descrição. Espero que você tenha gostado desse papo. Entra no grupo do Telegram que eu mencionei aqui hoje mais cedo, no primeiro link da descrição do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse papo com outras pessoas e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado, um abraço e tchau! Tá aparecendo aqui ao lado um vídeo que eu fiz com o Stormer sobre o momento do Bitcoin. Stormer que é um dos maiores investidores e traders também do Brasil. O que o Stormer está vendo para esse momento? Quais são as preocupações e oportunidades? Clica para assistir agora.